Olá, crianças, tudo bem? A gente vai continuar, tá? Essa nossa segunda aula sobre arte africana, ok? Eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte. Tranquilo? A gente terminou na última aula falando sobre escultura, ok? A gente viu inclusive três esculturas extremamente geometrizadas, uma de uma mulher e outra de dois rapazes, né? A gente viu a questão da natureza influenciando e fazendo parte dos objetos artísticos produzidos pelos africanos. Então tem muita coisa que a gente viu na aula passada, então assistam para poder assistir essa aqui, que essa aqui é a continuação. Tranquilo? Então, continuando falando sobre arte africana, a gente falar um pouco da pintura, até eu já citei para vocês a questão da pintura rupestre, né? Que os povos africanos desenvolveram a pintura rupestre também. Para quem está pensando que pintura rupestre é exclusivamente do período pré-histórico europeu, não, pintura rupestre é rups, pintura na pedra, tá? Então, rupestre é pintura na pedra. Tranquilo? Então, a pintura realizada em superfícies de pedra parece ser uma atividade bastante apreciada por essas tribos africanas. Então, é bem comum se encontrar várias pinturas rupestres e principalmente espalhadas na parte do sul do Saara, tá? Lembrando que o deserto do Saara é importantíssimo para a gente entender algumas manifestações artísticas, porque ele é, querendo ou não, uma barreira natural, tá? Então, muito da civilização egípcia antiga, né, acaba virando influência de vários outros povos que existem e que existiram na África. Quando você olha essa pintura aqui, você logo lembra das pinturas egípcias, porque elas, ó, a questão da lei da frontalidade aqui. Você vê isso, ó, braços laterais, cabeça lateral de perfil, né? As pernas de perfil, mas o tronco de frente. Então, olha a influência aí da arte egípcia na pintura rupestre africana do sul do Saara. É, o melhor exemplo desse tipo de prática pode ser dado pelas pedras decoradas do Saara, pintadas durante interrompidos períodos de tempo, tipo assim, no decorrer da própria história da África, essas pinturas foram feitas, tá? Essas pinturas eram realizadas por nômades pastores. Então, olha só, a gente já começa a perceber um pouco desse grupo, né, desses grupos étnicos pertencentes à África. Porque a gente sabe que a civilização ela passa por todo um processo, né? Ela de início é nômade, depois vira sedentária, para depois virar uma civilização. É todo como se fosse quase uma linha hierárquica evolutiva dos grupos humanos, ok? Então, os grupos humanos eles evoluem, então eles saem do nomandismo, que é aquela ideia de você ir vagando à procura de alimentos. Então, quando a gente fala de caça, de coleta, tem muito a ver com o nomandismo. Quando a gente fala de agricultura, de pecuária, a gente está falando do período sedentário, tá? E quando a gente fala de estruturas governamentais, uma religião institucional, uma moeda, então a gente está falando já de uma civilização, porque uma civilização ela tem elementos um pouco mais complexos do que as sociedades que antecedem a ela, tá? Então a gente já percebe que essas pinturas feitas em pedras, né, pinturas rupestres, elas são a maioria delas, segundo os arqueólogos que estudaram sobre essas produções artísticas na África, por pastores nômades, por pessoas que cuidavam, né, de animais de pasto e que eram nômades, que por ali passavam e muito provavelmente faziam parte de ritos, tipo assim, como a gente já estudou logo no início desse ano. Não tem vídeo no canal, mas vai ter em breve, que eu vou atualizar isso, né? Então, se você estiver vendo no futuro, já deve ter vídeo sobre pré-história aqui. Mas a pintura pré-histórica ela tem característica tanto descritiva
quanto naturalista. Como assim? Muitas vezes os artistas pré-históricos, quando faziam pintura rupestre, eles representavam cenas do cotidiano, né? Como se fosse quase uma questão mais descritiva do que tinha acontecido no dia, ou ritualística, a questão de desejos e de projeções de futuro a ser alcançado, tá? Então essa relação ritualística existe, principalmente na África e em povos que a gente denomina povos de origem primitiva ou povos primitivos. Mas crianças, vamos sair da caixinha, porque o conceito ritualismo, a gente faz independente de religião, tá? Então o rito ele existe. Se você toma banho às 6 horas da manhã todo dia, isso é um rito, ok? Então vamos começar a pensar fora da caixa e seguir adiante, tá? E tem alguns termos que a gente olha e olha com certo preconceito, né? Porque acaba vindo pra gente com todo um, um peso simbólico, mas é interessante que a gente, né, repense, procure a origem da palavra e o que ela significa para nós, povos ocidentais cristãos, ok? Então, ritos de iniciação para a vida adulta, isso é importante. O que é rito de iniciação à vida adulta? Para povos mais primitivos, não existe o conceito de adolescência. O conceito de adolescência é um conceito recente. Acho que o conceito não tem nem 100 anos, tá? De invenção. Existia infância e vida adulta. Então, essa transição da infância para a vida adulta é esse rito de passagem, tá? Um exemplo bem simples de rito de passagem que ainda se faz, tá? Ainda tem muitas meninas que sonham com esse rito de passagem, que é a festa de 15 anos. Que a festa de 15 anos para uma menina simboliza ela deixa de ser menina, criança, e passa a ser mulher. Então, os 15 anos, essa festa de 15 anos é um rito de passagem. Como o casamento também é um rito de passagem da vida que você tinha com seus familiares, com seu pai, sua mãe, sua família, e agora você vai dar origem a uma nova família. Então tem a festa, que é a festa de casamento, que é o rito de passagem. Tranquilo? Então isso é bem frequente nessas pinturas mais primitivas. Beleza? Então seguindo, máscaras, eu não disse que a gente ia falar? Foi na segunda aula, mas falar com vocês sobre as máscaras. A gente vê aqui algumas máscaras, tá, pessoal? Elas são um critério mais ornamentativo. Nem sempre essas máscaras são usadas no rosto, tá? Tem algumas que são como se fossem quase umas esculturas mesmo. Mas isso vai depender do grupo étnico, vai depender da função, vai depender do objetivo. Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui nessa aula generalizando, tá? Porque a questão mais aprofundada sobre esse universo da arte africana, da arte primitiva, indígena, a gente vê na faculdade, a gente vê quando vai se aprofundar mais sobre essa linha de pesquisa, tá? A gente aqui só está vendo um panorama, ok? Beleza? Então, seguindo, cada máscara é um livro de magia aberto que fascina e suscita a curiosidade, pois ela nos convida a decifrar, né, para descobrir esse capítulo e revelar essa mensagem. Tipo assim, é como se a máscara ela contasse uma história, querendo ou não, ela conta. Ela marca algo, tá? Ela é o símbolo de uma cultura, é um símbolo de um ancestral, é o símbolo de uma atividade étnica de um determinado grupo africano. Então, é bem interessante. Outra coisa, o escultor, ele geralmente ele não assina, tá? Claro, hoje na contemporaneidade a gente vê que já existe outras, né, outras outras formas, né? Tem escultores hoje que assinam, mas de maneira mais generalizada, ritualística, primitiva, histórica. O escultor africano não tem o mesmo desejo que o escultor que a gente tem contemporâneo. Mas, claro, hoje tem mudanças, tá? É interessante sempre frisar isso, porque eu não posso dizer que agora não se mais faz isso. Se fazia muito, se faz ainda,
mas existem exceções, tá? Então, o escultor contemporâneo que sente a necessidade de colocar a assinatura na obra. Claro, de maneira tradicional, de maneira ritualística, de maneira mais difundida, é assim. Mas hoje existem escultores africanos que assinam suas obras sim. Então, eu gosto sempre de colocar essas relações, porque é importante que a gente não fique pensando que é só um caminho a seguir. Existem vários, tá? É, na arte africana, a obra de arte não é propriedade do escultor, nesse sentido ritualístico, tá? É social, mas é a expressão de uma etnia, de um povo, de uma divindade, que utiliza a mão, né, desse escultor, desse artista, para pousar sua essência espiritual, colocar esse simbolismo espiritual, essa ideia espiritual, nesse objeto que a gente chama objeto do cotidiano, um objeto que a gente pode chamar objeto profano. Por exemplo, vou fazer uma escultura de uma divindade. Então, não sou eu que estou só esculpindo. Essa divindade intercede através de mim para que quando eu faço essa escultura, essa divindade acabe me ajudando, né, a esculpir os signos e os desejos que ela quer. É mais ou menos por aí, tá? Por aí. Beleza? Tranquilo? Caminhando. Aí a gente vai ter dois tipos de máscara, tá? O que a gente chama de sagrada, que é essa primeira aqui, que as máscaras sagradas representam a divindade. Então, é como se fosse uma força vital. Existem alguns ritos, tá? Alguns momentos de celebração africana que se coloca-se a máscara, uma pessoa, né? Um ser humano, tá? Geralmente homens, colocam-se a máscara e ele começa a gesticular, assim, os gestos dele começam a representar o que é a máscara. Como se o Deus, né, a partir da máscara, essa máscara como um canal de ligação do mundo espiritual com o mundo terreno, acabasse, né, usando o corpo desse indivíduo para participar do rito. Crianças, isso aqui não é aula de religião não, tá, pessoal? Eu tô dizendo como é que acontece. Se acontece assim mesmo, ou se não acontece assim, calma. Mas a ideia é essa, tá? Essa máscara como elo de ligação do mundo espiritual para o mundo terreno, saca? Entende? Elas exercem uma ação, né? Essa palavra é isso que eu tô querendo dizer. Prospictória de trazer a forças vitais benéficas, né? Os gênios, deuses secundários, que são os interlocutores entre os homens e um Deus difuso do universo. Essa relação, a máscara é como se fosse um telefone. Entende assim? A máscara é como se fosse um telefone. E aí você diz que fala, oi, mundo espiritual. Entende? Aí você, por aí. Bem, bem generalizada, bem assim, horrível. Mas é por aí. Elas exprimem a majestade, a sabedoria, o mistério das forças sobrenaturais que as animam. Essa é a relação que eu disse, essa ideia de que a máscara sagrada tem essa relação bem espiritualizada. Bem, o segundo tipo de máscara africana é essas máscaras profanas, tá? Elas são representadas, tá, por uma multitude, por uma grande quantidade, tá? O multitude quer dizer grande quantidade de máscaras que se produzem em momentos de festa e divertimento, tá? Sobre essas máscaras de divertimento, a gente pode dizer, né, que elas representam os ancestrais do clã da família, visando atrair a alma do ancestral e capitalizar essa essência vital. Imortais, eles, os ancestrais, são os depositários de um patrimônio cultural. Inclusive, acredita-se também que nessa máscara as pessoas elas podem representar esses ancestrais, né? Mas lembrem da questão da arte africana das máscaras sagradas, elas têm essa relação meio ritualística, né?
As máscaras profanas também tendem a seguir essa caracterização de ser um canal, né, do mundo espiritual com o mundo terreno, mesmo elas sendo usadas mais para divertimento e festejos, tá? A máscara é um vetor essencial para a reivindicação de uma identidade local, geralmente de um benfeitor mítico da comunidade. Tipo assim, a máscara ela vai representar realmente o símbolo de um grupo étnico africano. Ela é basicamente como se fosse um emblema, um brasão, né? Como a gente fala aqui nos brasões das grandes famílias. A máscara é esse símbolo, tem esse poder, né? Ele que rege a coletividade e completa uma função religiosa, política, econômica, histórica e terapêutica. Então essa máscara tem esse intuito, né? Essa forma de conseguir, né? Ser a representante de um grupo, tanto de um grupo coletivo como a comunidade, tanto de um grupo familiar. Então é fantástico. Eu sei que para o nosso olhar ocidental, ao observar essas máscaras, a gente olha, acha estranho, né? Porque basicamente criou-se no nosso entender, no nosso educar mais antigo, que é forrado por muito preconceito, criou-se todo esse preconceito, esse estranhamento para todo tipo de objeto artístico produzido pelo africano ou produzidos por povos primitivos, como os indígenas. Mesmo a gente já tem conversado, debatido isso desde mais novos, ainda o olhar para essa máscara causa estranhamento, mas não deveria. Então, por isso que eu trago para vocês, para que a gente conheça, tá? Elas existem, elas são marcas culturais históricas, tá? Da civilização africana e que elas estão presentes tanto nas artes modernas quanto nos filmes. Exemplo, eu acredito que vocês assistiram aquele filme Pantera Negra. Quem não assistiu, assista, que é um filme, tipo assim, extremamente representativo. É um filme que foi necessário, que é necessário, tá? Para mostrar a força, tá? Dos povos africanos. Que é um filme que do universo dos HQs, né? Das histórias em quadrinhos da Marvel, onde se passa numa sociedade africana, né? Chamada Wakanda. E existem cenas, tá? No filme que eu não vou falar muita coisa, para não ser spoiler, mas que as máscaras africanas aparecem. E é um momento no filme muito importante para essa questão de pertencimento, representatividade e que porque a máscara que é africana, que pertence à África, a esse continente, está no Museu Europeu. Pois eu não vou falar mais nada para não adiantar sobre o filme, mas é um dos questionamentos que acontecem no filme e você tipo assim, é massa. Assistam com essa referência que vocês vão perceber direitinho esse discurso, né? Que é aquele discurso que eu estava falando do neocolonialismo na outra aula. Porque os europeus, eles vão para a África, eles vão para a Ásia, né? Eles vão em busca de matéria-prima, em busca de mercado, acabam se encantando com os objetos artísticos desses lugares, porque vão considerar esses objetos artísticos exóticos e vão levar para a Europa. Tipo assim, eles não chegaram lá pedindo permissão para levar, eles simplesmente levaram. Como eles ocuparam esses territórios. Eles não pediram para ocupar, eles simplesmente ocuparam. Influenciaram, inclusive nos grupos locais, e por isso que existe ainda muita guerra na África, tá? Porque quando se foi fazer a independência dos países africanos, houve toda uma problemática de limite territorial. E o limite territorial foi de acordo com os limites europeus que tinham colocado. E, tipo assim, não se respeitou o limite etnológico.
Então, por isso que tem muita guerra na África ainda hoje. Problemas que os europeus causaram na África. Babado, né? Mas assistam um filme que é maravilhoso. Pra gente finalizar, ok? A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que não vieram para cá convidados, nem vieram passar férias. É importante dizer isso, tá, pessoal? Os povos africanos, eles vieram para o Brasil de maneira forçada, raptados, sequestrados, e vieram para cá trabalhar como escravos. Trabalhar como escravo, eles só recebiam três coisas. Que em sala eu até falo que parece um partido político, mas não é. Eles só recebiam três coisas, que era o PPP. Pão, que era comida. Pano, que era um pedaço de pano para eles usarem como roupa. Porque eles tinham que usar. Porque se algumas tribos africanas, as mulheres poderiam andar com os peitos despidos, né? Aqui no Brasil não podia, porque quem mandava era os portugueses, né? Então eles tinham todo um conceito cultural diferente. Então eles exigiam que os indígenas se vestissem, que os africanos se vestissem de acordo com o que eles ditavam como regra, né? Então esse pano era esse símbolo. E o terceiro P, alguém imagina que seja? Porrada, pau, o famoso pau de arara, né? Ou vários outros elementos. Que a gente fica pensando que o pau de arara é referente só à época da dura militar, mas não. Tortura se existia no Brasil colônia também, né? Além das senzalas serem lugares extremamente sujos, escuros, íngremes, né? E todo o percurso também dos africanos para cá, para o Brasil, não era um percurso bom. Eles eram maltratados, amontoados em lugares insalubres. Faleciam quase 20 a 30% dos africanos que embarcavam pelas condições de higiene e falta de alimentação. Então, os africanos eles chegam no Brasil, já chegam sofrendo e continuam sofrendo. Não existiu miscigenação pacífica, tá, pessoal? A miscigenação brasileira ela começou pela violência. Violência do homem branco com o indígena, de início, depois a violência do homem branco com o africano. Então, essa violência existiu, tá? E a história tá aí para mostrar e para provar. Por isso que as grandes favelas, né, são formadas por povos de origem africana ou descendentes desses povos, porque não existia uma política pública, tá, de que esses africanos, quando deixaram de ser escravos, fossem inseridos na sociedade de uma maneira benéfica. Não teve isso. E isso aconteceu, o fim da escravidão, faz 200 anos, final do século XIX. Então, esses africanos eles vieram para o Brasil. Eu sempre gosto de frisar isso em aula, claro, fazendo um paralelo com a parte mais de economia, né, histórica. Mas para vocês entenderem que se a gente tem arte africana ou arte descendente de africanos aqui no Brasil, são elementos artísticos, são obras artísticas, são manifestações artísticas que resistiram, tá? E que miscigenaram também. Porque às vezes a questão da miscigenação para o africano, quando era por causa da violência, era também por uma necessidade de sobrevivência. Sobrevivência na questão cultural, tá? Então, foram trazidos para cá pelos portugueses durante esse período que a gente chama de período colonial e imperial brasileiro. Só no final do Império, basicamente um ano antes que o Império termine, que a escravidão foi abolida no Brasil, tá? Em 1888. Em 89, a proclamação da República. Que na verdade foi um golpe, mas eu deixo o professor de história de vocês falar sobre isso. Em muitos casos, tá, os elementos africanos, artísticos africanos, fundiram-se com elementos indígenas e portugueses. É o que eu falei da miscigenação. Porque muitas vezes a miscigenação da cultura indígena e africana com a portuguesa foi uma necessidade de sobrevivência. Além de que a miscigenação corporal foi com base em violência, muita violência. E
para gerar, como a gente vê hoje, inclusive a gente vai estudar nas próximas aulas, novos componentes artísticos que vão ter, de certa forma, vão trazer elementos artísticos que vão ser elementos artísticos maravilhosos dessa arte que a gente vai chamar arte afro-brasileira. Realmente, objetos artísticos que a gente vê aqui no Brasil, que são descendentes desses povos africanos, misturados com indígenas, misturados com portugueses, que a gente olha e diz, é massa. Ok, agora a gente finaliza a nossa aula. Essa aula foi um pouco maior, porém é necessário que a gente faça sempre esses paralelos, um pouco com história, um pouco com economia, para que a gente entenda que o mundo ele está totalmente ligado. As produções artísticas estão relacionadas com o tempo, né, com o espaço e com o povo que a produz. Então, beijo a todos, até a próxima aula.